Fala galera, Nerd Bully aqui com vocês para comentar a HQ Destro do Luciano Cunha e do Michel Gomes, né? Então o Luciano Cunha, vocês sabem, é o criador do Doutrinador, personagem famoso, teve HQ, teve série, teve filme. O Michel Gomes é um desenhista freelancer e tal, fez Luluzinha, fez alguns livros didáticos, animação, etc. Então, o roteiro do Luciano Cunha e o desenho do Michel Gomes aí da HQ Destro. Então, o Destro foi inicialmente um financiamento coletivo muito bem sucedido e aí ele se vendeu como? Se vendeu como uma distopia, também se vendeu como uma HQ, abre aspas, de perfil conservador, antimarxista e de direita, fecha aspas. Eu li a HQ, porque, né, só com esse início aí, eu sei que muita gente já nem vai ler. Ou então, ao contrário, né, vai ler só por conta disso. De qualquer modo, o que eu queria chamar a atenção inicialmente é essa questão desse público muito setorizado, muito restrito, que o Destro se propôs a vender para um público conservador, antimarxista e de direita. Quando eu estava pensando em fazer esse vídeo, pensando nessa questão, né, vender para uma minoria, assim, uma coisa tão restrita assim. E aí nisso eu comecei a pensar, né, sobre isso. E aí, por coincidência, eu vi o episódio 4 aí do The Boys, que tem a seguinte cena aí com a Stormfront. De Salvando a América. E eu te botei no bolso, com 5 caras em laptops produzindo memes. E em troca eu só paguei um lanchinho pra eles. Você não pode mais ganhar o país inteiro. Ninguém pode. Então por que tá tentando? Você não precisa de 50 milhões de pessoas que amem você. Só precisa de 5 milhões de pessoas putas da vida. Emoção vende, raiva vende. Você tem fãs. Eu tenho soldados. Então o que a Stormfront fala para o Capitão Pátria? Que aquele momento de você falar para todo mundo, de querer que todo mundo consuma alguma coisa, que todo mundo siga uma determinada tendência, já acabou. O que ela preferiu? Ela falou, é muito mais útil você falar para uma minoria que fica cada vez mais radicalizada do que falar para todo mundo. E isso me chamou a atenção. A internet proporciona isso, né? A gente ficar em bolhas e a gente perde a capacidade de conversar com o outro. Então, por isso que ler coisas contrárias à sua opinião, às suas convicções, é importante. Você tem que estar em contato com o outro, né? Você tem que saber o que o outro tá produzindo fora da sua bolha, fora do seu nicho, até para criticar e até para saber contra-argumentar. Você não vai ficar nessa loucura, né? A gente falando e ninguém ouvindo, né? Nenhum dos dois lados, ou dos 3 ou dos 4 lados se ouvindo. Bom, de qualquer forma, obviamente não faço parte desse público-alvo, né? Mas resolvi ler a HQ. E é uma HQ muito bem escrita, muito bem desenhada, a aventura é bacana. Não me arrependi não de ter lido a HQ, mas obviamente tenho minhas divergências, né? A primeira delas é que o Destro se vende então, né, como uma distopia, e distopia, a característica primordial da distopia é ser uma extrapolação do estado de coisas atual para algo pior, certo? A HQ do Destro, ela não extrapola o estado de coisas atual, ela extrapola uma série de teorias da conspiração promovidas principalmente por grupos de extrema direita. Esse é o meu principal ponto com o Destro. Eu não classificaria como uma distopia. Pode ser uma ficção, ok, ficção é tudo, mas não uma distopia. Então a HQ começa com algumas citações da Ayn Rand, mostrando alguns ditadores socialistas, mostrando a quantidade de pessoas que eles mataram, etc. Então assim, é um começo bem cinematográfico, eu diria, para HQ. Bom, e aí começam as notícias, né, que vai mostrar como é que o mundo chegou, ou dá pistas, né, de como é que o mundo chegou até onde chegou ali na HQ do Destro, né? Então começa com uma notícia assim: executiva do GID, que seria o Google, né, é flagrada em vídeo alegando que o gigante da internet trabalha para alterar as eleições de 2020 nos Estados Unidos. Pesquisador descobre como o GID pode influir nas eleições e avisa sobre possíveis, e aí você não consegue ler o que está escrito. Bom, essas duas primeiras notícias, né, é curioso, né, porque é como se a Google tivesse manipulando as eleições de 2020 nos Estados Unidos, só que assim, né, que governos que foram eleitos
baseados em fake news, né, na produção massiva e difusão massiva de fake news. Não foram governos de esquerda, né? São os governos de direita, que é o Trump nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui no Brasil, né? Então, esse é o primeiro detalhe. Outro detalhe aqui, então, é STF manda prender jornalistas e blogueiros pró-governo. Quer dizer, né, contra, evidentemente, comentando das manifestações antidemocráticas que a gente teve aqui no Brasil. Quer dizer, e eu já comentei isso várias vezes, que é o paradoxo do Karl Popper, né? Você pode tolerar tudo, menos a intolerância. Então, numa democracia, você não pode permitir manifestações não democráticas. Ponto. Simples assim. Porque quem não é democrático, né, se aproveita da liberdade de expressão que existe na democracia, sobe ao poder e acaba com a liberdade de expressão, né? Então, já é um problema isso aí. Tudo bem, então, tá vendo? Já tá aquelas teorias da conspiração, né? O pessoal quer ter a liberdade de se manifestar contra a democracia. Isso eu sinto muito, mas numa democracia esse é o limite da tolerância, segundo o Karl Popper. Bom, Trump fora, presidente americano sofre impeachment, então teria sofrido após algumas manifestações antifas, né, e terroristas. Aí, curioso, né, então tem essa coisa, né, de associar uma coisa à outra, mas o Trump teria sofrido então um processo de impeachment. E aí tem também aqui, ó, Open Globe anuncia chips cutâneos para o reconhecimento e celebração da redução, etc. Que vocês sabem que eu vou deixar aí linkado, que também já tem uma fake news, né, de que as vacinas contra a Covid, se você funcionaria para implantarem um chip em você. Também é uma teoria da conspiração para o governo ficar monitorando você, né? Isso também é uma teoria da conspiração promovida pela direita. Comenta alguma coisa do problema do Islã na Europa e tal. E aí também tem um negócio, começa amanhã a nova campanha mundial de vacinação do Covid-23. Que o governo chinês enviou todos os lotes previstos para a L e Estados Unidos, né? Então veja, também, né, essa coisa também rola essa teoria da conspiração, né, de que esse novo coronavírus teria sido inventado pela China para planos de dominação global. Também uma teoria da conspiração aí propagada pela direita. E aí também, né, aqui, ó, Hungria, Inglaterra, Brasil devem cair para governo global. Então haveria um governo global, né, uma conspiração da esquerda que dominaria o mundo. E aí que as gigantes tech inauguram um centro de negócios em Pequim. Então as grandes empresas do mundo, as grandes conglomerados, né, o GID, que é o Google, Life Moves, o Facebook e o On Air, que é o YouTube. Então, tudo faria parte de uma conspiração aí para dominar o mundo e para implantar uma ditadura socialista. E é curioso, né? Como é que as megas corporações capitalistas apoiariam uma ditadura comunista? Não sei, aí fica para os teóricos da conspiração que acreditam nisso. Enfim, mas é baseado nessas teorias da conspiração que o Destro cria, né, aquele mundo se diz distópico. Também tem 83% do mundo já acata o governo global. Na verdade, o Destro ele não é baseado numa extrapolação do status quo, mas é baseado numa extrapolação de teorias da conspiração promovidas por uma extrema direita. E eu queria comentar um pouco a respeito disso, né? Então, tem um pesquisador, um estudioso chamado Raul Girardet, e ele estuda mitos e mitologias políticas. E nesse livro, Mitos e Mitologias Políticas, um dos mitos políticos que ele vai analisar é justamente o mito da conspiração. Então, o que seria, né? Então, o mito político é uma fabulação, uma deformação ou interpretação objetivamente recusável do real. Existe algum fato e, a partir de um determinado momento, a sua interpretação mítica. O novo coronavírus, ele existe, a disseminação dele começou em Wuhan, na China, então é o fato. Mas aí começa o que seria a interpretação mítica, né? Ou seja, então faz parte de uma conspiração, os chineses querem dominar o mundo, etc. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto é que ele é polimorfo. O que significa isso? Então, ele pode mudar e ele não serve só à direita. Existem também teorias da conspiração à esquerda.
né? Isso não é exclusividade da direita, né? Então, na época lá que teve quando as Torres Gêmeas caíram, rolou um boato não, rolou uma teoria da conspiração de que, na verdade, era o próprio governo dos Estados Unidos que arquitetou o atentado para justificar a guerra ao terror e a invasão que você teve no Afeganistão, posteriormente. Enfim, como eu disse, teorias da conspiração não são não é monopólio da direita, né? Tem teoria da conspiração à esquerda também, e é da própria característica. Então, que essencialmente, né, existe um complô, existe uma conspiração que é um complô. E aí alguns elementos que aparecem em toda a teoria da conspiração. Então é atribuída uma importância aos meios de comunicação. Então faz parte da teoria da conspiração criar uma dúvida sistemática de todos os meios de comunicação. E aí, consequentemente, né, agora com o meio da internet, então, assim, tudo que você lê na grande imprensa, qualquer estatística que você mostra, qualquer pesquisa do Ibope é desacreditado, né? O que vale é só o que a pessoa leu naquele site obscuro, naquele post do Facebook, naquela mensagem de WhatsApp, né? Tudo que é publicado na grande mídia não vale, por quê? Porque é esquerdista. Então é fácil, né? Qualquer argumento contrário fala assim, não, é mentira, e é por isso também que você vai ficando cada vez mais, tende, né, quem acredita nas teorias da conspiração, tende a ficar cada vez mais fanático, porque é isso, você vai criando ali praticamente uma realidade paralela. Outro detalhe também que se repete em toda a teoria da conspiração é que existe, quem que é essa conspiração? É uma autoridade exterior a toda a soberania nacional. Então você tem agentes ali de um poder, de um caráter supranacional e universal, né, que engloba tudo e que constitui um perigo permanente para a segurança ou independência da pátria. Isso aparece em todas as teorias da conspiração, desde lá da maior teoria da conspiração da história, a maior fake news que existe, né, que são protocolos dos sábios de Sião. Essa foi a maior teoria da conspiração que tem, né, baseada em fake news, tal que a gente pode dizer, né? Então isso existe desde essa, que é a mais primordial teoria da conspiração, e perpassa todas. Essa coisa de ter, e tem, né, as coisas, porque existe um complô esquerdista mundial para dominar o mundo, e aí tem a conspiração do mal, que é a esquerda e tal, mas aí tudo bem porque você vai ter a direita salvadora, né? Então é muito complicado esse tipo de narrativa, né? Então, e também, né, do mesmo jeito que tem a história ao contrário também, tem a direita do mal e a esquerda do bem. A gente tende a fazer essa leitura maniqueísta da realidade, é um problema. Como diz a Gabriela Prioli, mais razão e menos emoção. Isso é fundamental. Bom, mas por que a teoria da conspiração vende bem, né? Por que isso impacta? Porque é um mito mobilizador. Ele mobiliza você à ação, né? Ele justifica uma série de coisas e ele explica a realidade. Então, o mito da conspiração ele tem todas essas características e é baseado, então, em teorias da conspiração que o destro aí constrói o seu mundo que se diz distópico. E aí, para terminar, tem um pós-fácil escrito por um advogado que chama Guilhermo Federico Piazzi Ramos. Ele tem vários textos aí publicados em sites de direita, né? Mas eu gostaria de chamar a atenção para logo o começo do pós-fácil. Diz o seguinte: a libertação do setor cultural brasileiro das mãos da esquerda é provavelmente a pauta mais importante da nação na atualidade. Só assim o país será de fato desesquerdizado. A esquerda não liga para os resultados econômicos de nenhum governo ou números positivos de qualquer setor do país. Ela só liga para a guerra cultural e para a manutenção da hegemonia de suas narrativas. É através da cultura que a esquerda continua a implantação da pauta e de destruição dos valores da sociedade, com agenda de ativismo político, cooptação de militantes e corrosão dos cérebros de incautos, especialmente em nossa juventude. É necessário homens de coragem, imbuídos de virtude e boa vontade, dispostos a combater o bom combate para enfrentar o aparelhamento da esquerda feito no Brasil. E aí por aí vai. Então veja se não é aquela, como eu estava falando, mitos e mitologias políticas, né? Veja se não é aquela clássica, né? Existe uma conspiração do mal da esquerda, mas também existe o bem, né, que vai salvar. Desconfiem sempre dessas narrativas maniqueístas que queiram vender, né, como bem e o mal. Vamos lembrar, né, o Obi-Wan Kenobi, quando o padawan dele, né, o Anakin,
diz que quem não está com ele está contra ele, e aí o Obi-Wan responde, mas Anakin, apenas um Sith enxerga a realidade em absolutos. Então você enxergar a realidade em absolutos é um problema, a realidade é complexa. Então ela demanda um grau de razão, um grau de racionalidade, um grau de entendimento maior do que isso, né? Você tem que ver as nuances da realidade. A realidade não é feita em absolutos, né? Não é feita de absolutos. A realidade é muito mais complexa que isso e dá trabalho entender e não é fácil entender. E é por isso também que as teorias da conspiração elas vendem, né? Porque como eu comentei antes, ela explica a realidade. É uma realidade complexa que muitas vezes você não entende, ela vai lá e explica. Então esses são os elementos aqui, como eu disse, fora essas questões aí que eu tenho em relação às teorias da conspiração aqui do Destro. É muito bem feito, a HQ tem um ritmo bacana, uma aventura legal, tem um plot twist aí legal, aparece o Doutrinador, né? Tem um fanservice aí pra galera que curte o Doutrinador, que ele aparece ali em determinado momento para ajudar o Destro, e não vai terminar nessa, né? Vai ter continuação o Destro, e é isso, gente. Então esse é o meu comentário que eu quis aqui trazer para vocês hoje sobre a HQ Destro. E aí coloquem aí nos comentários, sempre com muita educação, né? Antes de você comentar, leia o que você escreveu, né? E pense na sua mãe lendo o seu comentário. Se a sua mãe aprovaria o seu comentário, aí tudo bem, você escreve, bota aí que a gente responde e tal. Agora, se você lendo em voz alta, se você acha que a sua mãe ia falar, filho, não escreva isso, então não escreva. Até porque a gente mal educada, a gente simplesmente bloqueia do canal, tá certo? Então é isso, obrigado. Então, por favor, aí, se você gostou desse vídeo, se você quer que a gente produza mais, dá o seu joinha, se inscreve aí e até a próxima. Muito obrigado, até!